o que que você diria assim para os pais hoje, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, dentro do seu campo, né, da neurociência e tudo, prejuízos e da nocividade da tecnologia? Porque assim, a gente também não demoniza a tecnologia, tá, gente? Nós, né, ninguém, graças a Deus pela tecnologia, ó, nós temos aqui, ó, tem Bíblia no celular, ninguém precisa ficar carregando aquelas Bíblia de estudo, né, um monte de livros, você não precisa carregar a biblioteca hoje que você tem aqui, né? Então a gente usa, a tecnologia é de Deus, né? Deus que deu capacidade para o ser humano. É que o ser humano também usa os trem que Deus deu pro mal, né? Pode usar pro bem, pode usar pro mal também. Mas o que que você poderia dizer, Dani, assim, para alertar os pais, né, sobre, assim, os malefícios da tecnologia, né, e os cuidados, né? Hoje, assim, eu já ouvi, assim, sem tela, teve uma época lá que o pessoal lá da pediatria, lá eu esqueci, lá, a Associação da Pediatria, falou que só depois de 2 anos que podia. Mas aí depois eu vi um médico falando assim, ó, a gente só fala isso, mas é porque o povo fica botando pressão para saber, mas não é para dar, a gente só coloca o mínimo. O que que você tem a dizer a respeito disso, assim? O quanto mais puder evitar, melhor, com certeza, né? Esse é o caminho. Mas tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que hoje em dia, 1/3 dos jovens sofrem com algum transtorno mental. Um Um terço, terço. e 1/3, quer dizer, 3 em cada 10, é mais ou menos isso que eles colocam, né? Não chega a ser 1/3. E 1 em cada 10 é grave. Então, existe um aumento anual acontecendo. Não se percebe queda, por mais que tenha se falado, aumentou o tanto que a gente fala sobre saúde mental, mas não diminuiu. Aí, muito, vai, claro, várias teorias vão trair. O número de diagnóstico aumentou, que as pessoas não eram diagnosticadas antes. Mas a sensação das pessoas, num geral, hoje, é de que elas têm exaustão, estresse, deficiência na atenção, não exatamente o TDAH, mas Sim. deficiência na memorização. Então, de que isso existe sim uma exaustão, né? E se a gente faz isso num cérebro infantil que não tá, se no adulto isso acontece, e aí você promove isso para um cérebro infantil que ainda está em neurodesenvolvimento, né? Eles estão ainda formando ali a bainha de mielina, né? Ainda está acontecendo esse processo na infância. E ele só vai ser finalizado, hoje se diz aí aos 25 anos, aos 28 anos. Então, a adolescência ainda não está, o neurodesenvolvimento não está completo. As sinapses, nosso cérebro tem a neuroplasticidade, né? Sim. Então, ele é adaptável, ele vai se adaptando, na verdade, né? Ele vai reaprendendo os caminhos. Inclusive, a ideia de que neurônios não surgiam, não cresciam, digamos, né? Em idade avançada, hoje em dia caiu por terra, sabe-se que até idosos podem ter neurônios novos nascendo, isso já foi mostrado pela neurociência. Então, o nosso, É porque nosso falava que, cérebro que eles tipo, não morreu, repunham, né? isso, Aham. morreu, acabou. Acabou. E aí hoje se sabe que não é exatamente verdade isso, né? Ainda não se sabe tanto, mas já existe uma mudança nesse conceito. Então, nós temos grandes possibilidades. Inclusive, a maternidade ela é tida como um pico de neuroplasticidade. A maternidade e a paternidade. É como se fosse um momento em que o nosso cérebro se transforma. Ele realoca a energia e realoca os processos, né? As sinapses. Então, ele se coloca assim: o que é mais importante agora? É a sobrevivência do bebê. Então, o cérebro da mãe ele tá tão focado no bebê que ele esquece onde ele colocou a chave, né? A mãe esquece Aham. das outras coisas. Porque tá tendo uma transformação cerebral, na Aham. verdade. Ela não tá mais burra, não, não. Aham. Ela só tá se Tá vendo? Tem que falar isso pra minha transformando. esposa. Ela tá se transformando e tá se transformando pra melhor. É um pico de Tem que falar isso pra minha neuroplasticidade. esposa, porque ela Uhum. fala, nossa, depois que eu Fale pra virei ela. mãe, minha memória, nossa, eu A gente esqueço das fala. coisas. Olha só Uhum. que interessante. Você sabe que Uhum. eu li uma vez, Dani, que o cérebro da mulher, ele, depois que ela se torna mãe, quando ela tem um bebê, ele desenvolve em uma área que ele melhora a audição. Olha isso, eu não vi. Depois que ela. Uhum. É por isso que a mãe, por exemplo, o pai, ele não tem a sensibilidade que a mãe tem de escutar o bebê chorar. Às vezes eu fico impressionado, eu tô na sala lá com a Bruna e tal, sei que a Bruna fala assim: peraí, mãe. Eu falo, não, peraí. Ela escuta, é impressionante. E é isso, Realocação de energia, entendeu? de É sinapses. uma parte do cérebro que desenvolve depois da mãe que Uhum. aguça mais. Eu não sei falar tecnicamente, tá? Uhum. O Uhum. que que é, mas eu li sobre isso. É Uhum. real isso mesmo. E é real mesmo, porque tanto assim, né?
É verdade, as mães falam, meu Deus, Ela caraca. esquece a chave, ela esquece o sal, mas ela não esquece que o bebê precisa, o horário do bebê para dormir, para comer, para Aham, trocar. O chorinho do bebê ela reconhece rapidamente. Ah, esse choro é de fome, de sono, ele tá cansado. A mãe sabe identificar, né? Isso sim. vem nesse pacote Aham, da neurofisiologia, né? Ele traz isso para a mulher. que E, legal. na verdade, a nossa sociedade moderna, ela distanciou muito também o papel da mulher, né? A gente se divide profissionalmente Sim. com a maternidade, e a maternidade exige da gente integralidade, na verdade, a neurociência fala, né, tem estudiosos, a Erika Komisar, ela tem sido uma estudiosa muito polêmica nos Estados Unidos, simplesmente porque ela falou que as mulheres devem priorizar a maternidade dos seus filhos até os 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade, precisa-se de apego seguro, desenvolvimento de apego seguro. Até essa idade, a criança não tem capacidade de se autorregular. A mãe é o regulador emocional da criança, ela precisa dessa figura. E ela foi massacrada por parte da mídia de Nova York, feministas e outros Aham. grupos que discordaram dela, né? Dizendo que não é bem assim. Mas ela levanta essa bandeira, uma pesquisadora que eu gosto bastante dos trabalhos dela, e tem uma série de outros pesquisadores que têm trazido esse tipo de conhecimento à tona, né? Que legal, que legal, Uhum. muito bom. Não, e é assim, tem uma coisa assim, né, criança, não interessa o pai, pode ser o melhor pai do mundo. A criança dessa faixa etária até 3 anos, ela quer a mãe. Ela cai, você pode ser uma pai, é a mamãe, quer a mãe, É né? A mãe verdade. acolher, né? Isso é, É a isso. gente vê, é real isso, não é teoria, é real É mesmo, né? real. Que legal. Se inscreve aí no canal, dá um like, curte, segue a Dani, vou colocar as redes sociais aqui da Dani. Segue ela lá para você ver esse tipo de conteúdo, né? Ser fortalecido, edificado na sua vida. Se você vai consumir alguma coisa na internet, porque a gente consome mesmo, consome coisa boa, né? Coisas que vão edificar a sua vida, em nome de Jesus.